Olá, caríssimo. Aqui estamos mais uma vez para mais um momento de reflexão do nosso Evangelho, buscando em obras da doutrina espírita compreender melhor, refletir, melhor dizendo, sobre as orientações de Jesus, as orientações que o Evangelho nos traz e que nós vamos aos poucos compreendendo. Como já dissemos antes, Horizontes da Mente é uma das obras que nós utilizamos neste momento de reflexão e hoje nós escolhemos o tema, o texto, melhor dizendo, Escala da Oração. Desculpa. Bom, fizemos levantamento de alguns itens que é muito importante para que a gente possa compreender a importância da oração na nossa vida, no nosso processo evolutivo, na nossa caminhada em busca de aperfeiçoamento. Vamos então, muito bem, vamos começar com o poder da prece. O poder da prece. A gente poderia começar pensando ou refletindo sobre o que é a prece, o que é a oração. Em vários momentos, em várias situações, a gente classifica o que é a prece. A prece, os tipos de preces em várias religiões, em várias filosofias, esse movimento de nos conectarmos com Deus, com essa força maior, com o poder supremo. O que a gente precisa entender quando a gente se refere ao poder da prece, segundo Miramês, é que este poder, o poder da súplica, desta busca de conexão com Deus, é sem limites. Não sei se vocês assistiram o texto, a reflexão inicial de um dos textos deste livro do Miramês, que é o Energismo Estuante. Quando ele nos mostra que essa energia que nos envolve, essa energia sublime que nos envolve, essa energia superior que nos envolve, ela pode ser mobilizada por nós. Mas ela é sem limites se ela for pautada no bem, se a proposta for do bem, do amor. Então, quando a gente pensa no poder da prece, da súplica, sem limites, nós precisamos entender aqui, o que Miramês nos traz, é que nós estamos falando dessa súplica para o bem, dessa súplica em conexão com Deus, com seu potencial divino, na busca desse potencial divino, de mobilizar esse potencial divino em prol do nosso bem, em prol do bem do outro, em prol do bem da humanidade. Então, nesse sentido, o poder é ilimitado. Então, vamos lá. Além do poder da prece, ou uma vez que nós acreditamos no poder da prece, nos posicionando, acreditando nisso, nós somos remetidos à fé. A fé é um outro item de extrema importância quando nós falamos em oração. Quando nós falamos em movimentar forças que nos possibilitem transformar a nossa realidade, a nossa situação, a nossa condição. E é tão interessante porque o Miramês deixa bem claro para a gente que a fé, por si só, é uma oração que vibra no coração daquele que acredita. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no 5º capítulo, se não me engano, o Bem-aventurados os aflitos, neste capítulo deixa bem claro que a incredulidade, não acreditar, a simples dúvida sobre o futuro, ela é apontada como uma das maiores destruidoras de esperança, de tal forma que pode causar danos irreversíveis ao ser, independente dele estar encarnado
ou desencarnado. Então, no processo de orar, de suplicar a Deus, é importante que nós compreendamos esse posicionamento da credulidade, do acreditar neste poder superior e também na nossa capacidade, enquanto filhos de Deus, de movimentar essas energias superiores. Bom, esse movimento, essa movimentação dessas energias superiores, à medida que a gente vai se tornando dono, se tornando, não é autoridade, a expressão que eu queria usar, mas capaz de acreditar, de confiar, de pedir por nós, de pedir pelo outro, de pedir pelo mundo, nós vamos melhorando. A estrutura do espírito vai aprimorando-se, vai evoluindo. E ela é percebida através da doação de amor. Quando a gente pensa em doação de amor, a gente pensa, tá, então é preciso amar para poder evoluir. Sim, preciso amar. Certo é que nós não amamos no mesmo nível que Jesus, que Francisco de Assis, que Maria de Nazaré, que Chico Xavier, que tantos irmãos que estão à nossa frente. Mas é exatamente esse movimento do amor, essa capacidade de nos doar, e aqui a gente está falando especificamente através da oração. A gente não está falando de doações específicas. A gente está falando da oração, da prece. Então, quanto mais a gente se educa ou se capacita nessa proposta de pedir pelo próximo, melhor nós vamos ficando. A nossa estrutura espiritual, as nossas energias vão se transformando de tal forma que nos capacita mais ainda para conseguir prodígios. O que nós estamos chamando aqui de prodígios? Resultados positivos. Pedir por nós, pela nossa saúde, pedir por alguém, por um irmão, por uma determinada situação e conseguir ser atendido neste pedido. E à medida que nós vamos... Desculpa. À medida que nós vamos mudando essa estrutura espiritual, essa energia que nos envolve, nós vamos caminhando nesse processo de aperfeiçoamento. Olha que bacana. A oração é um recurso que nos possibilita evoluir, aperfeiçoar-nos, tornar-nos melhores. E Miramês nos pontua para nós que isso pode ser feito de uma forma natural. Não é eu copiar a oração que o outro faz, é o meu jeito de fazer oração. Não é eu ter orações grandiosas, rebuscadas, palavras eruditas. Não. A humildade de pedir, de suplicar. Lembra que eu falei, não há necessidade da gente estender a classificação de oração se a gente buscar a súplica, entender esse movimento de súplica, de buscar em Deus, de buscar no poder superior, nas forças superiores, aquilo que nos falta. Isso vai nos auxiliando a nos tornarmos cada vez melhor. Porque este movimento é um movimento de caridade, que nos torna cada vez mais capazes de pedir mais por nós, pelo outro, de aumentar a nossa fé, de aumentar a nossa esperança, de melhorar a nossa capacidade, as nossas condições energéticas, físicas, emocionais, espirituais. Ou seja, vamos caminhando para o aperfeiçoamento através da oração. Não bastasse pensar
neste processo natural de ir nos melhorando, de nos aperfeiçoando, nós temos necessidade da oração. Vamos lembrar lá na grande orientação de Jesus? Olhai, orai e vigiai. Olhai, orai e vigiai. Cada vez que nós nos sentirmos esgotados, sem energia, nós podemos recorrer a esse manancial supremo de energia. Por isso que eu mencionei o estudo anterior, o energismo estuante, o energismo, desculpa, a tosse ainda está forte, o energismo que circunda, que nos circunda, e ao qual nós podemos recorrer. Sempre. Porque nesse texto, o Miramês faz uma analogia da necessidade do homem à oração com a necessidade do carro com combustível. Se nós não colocarmos, não tivermos esse combustível maior, que é essa energia sublime, esse energismo estuante, nós não conseguimos avançar. Assim como o carro, sem gasolina, sem combustível, não consegue avançar. Então, a oração, a prece, a súplica, a rogativa, a conexão com Deus, a conexão com essa energia maior, ela é uma necessidade do ser. A gente não pode ficar sem ela, porque nós ficamos desenergizados, nós ficamos sem o combustível que alimenta a nossa alma, que nos auxilia nesta caminhada para lidar com as vicissitudes da vida, para lidar com as dificuldades que aparecer, para lidar com a vida naturalmente, na sua naturalidade, no seu desenvolvimento natural. Então, a oração não é só para a gente ficar bem, para a gente ficar melhor, para a gente aprimorar. Ela é indispensável. Por isso eu voltei às orientações de Jesus. Olhai, orai e vigiai. Bom, como eu disse, o título do nosso texto é A Escala da Oração. Então, o que o Miramês procura nos trazer é que você tem da mais simples oração à mais rebuscada. Ele faz uma analogia com a tabela periódica dos elementos químicos, né? O pessoal da química vai lembrar, na verdade todos nós passamos por isso, vamos lembrar. Desde os elementos subatômicos aos elementos que movimentam as galáxias, aos sóis infinitos. Então, nós ainda não temos condições de compreender, de assimilar a dimensão de alcance de uma oração, de uma prece. Nós nos surpreendemos muito com o que nós costumamos chamar de milagres, de prodígios, como nós dissemos lá atrás, de resultados extremamente bem-sucedidos, milagrosos, como costumamos chamar, alcançados por determinados irmãos através da prece. Por causa exatamente dessa escala de poder, dessa capacidade, desse potencial que a oração nos proporciona. Queiramos ou não, segundo Miramês, nós estamos o tempo inteiro fazendo oração. Tudo na vida é oração. Desde o sorriso da criança, desde o balançar do rabo do cachorro quando o seu dono chega, desde o Deus te abençoe, vai com Deus, seja bem-vindo. Olha, são palavras que são por si só oração. Ou seja,
todo movimento que nós fazemos, seja através das palavras, seja através das ações, né? Obediência, estudo, consideração, respeito, caridade, movimento de acolher, de amparar, de auxiliar. Tudo isso é oração. Nós ainda não conseguimos perceber a grandeza da oração, mas Miramês nos pontua que na escala da oração passa desde as mais simples questões às mais rebuscadas. E ainda nos coloca que essa escala se estende muito mais do que a gente possa perceber. Muito mais do que a vida humana nos possibilita perceber. Eu coloquei o exemplo da criança que Miramês nos traz, que a criança entra nos corredores do mundo pela porta estreita do nascimento, chorando, que é a forma que ela consegue fazer sua prece, sua entrada na vida física. Olha que bacana, porque a gente não consegue, dentro das nossas reflexões, nós abarcamos muito pouco o que é a oração. Então, nos passa despercebido essa escala, essa mensuração sutil da oração, mas é uma oração. Por isso eu disse, desde um sorriso da criança ao abanar do rabo de um cachorro, desde o princípio dos primórdios da vida à mais alta escala evolutiva. É oração. Tudo na vida é oração. E aí, nos resta perguntar, como orar? E Miramês nos relembra mais uma vez, já que nós conseguimos perceber, dentro das reflexões que ele trouxe, a importância da oração, se nós quisermos de fato orarmos, façamos o que Jesus nos orientou. Voltemos para dentro de nós mesmos, buscando em Deus o amparo do Pai. Por isso, ele nos chama a atenção. Se a gente não souber o que fazer, busquemos Jesus nas suas orientações e oremos com ele. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos, Senhor, do mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. E assim é a receita mais simples, mas mais completa da oração, que Jesus nos ensinou. E nesta oração a gente caminha, a gente perpassa por todas as nossas necessidades. Então, caríssimos, como sempre a nossa orientação, voltem à fonte, voltem ao nosso livro, busquem na fonte a leitura, porque a leitura vai te trazer muitas outras informações que esse tempo que já extrapolamos não é suficiente. Fiquem com Deus, nosso Pai, que Jesus nos ampare, hoje e sempre.